descobre que o feto não tem cérebro. E decide dar à luz o bebê condenado para que os órgãos dele salvem outros bebês. Uma cirurgia pode atrasar a extradição da rainha das fraudes da Previdência. João Paulo II pede a libertação de presos políticos em Cuba. E Fidel Castro diz ao Papa que ainda vai pensar. Os escândalos crescem como bola de neve. Mas as aventuras sexuais não abalam a popularidade do presidente americano. Veja agora no Jornal Nacional. Pedestres, motoristas e guardas tentam se adaptar ao novo Código de Trânsito nos estados onde a lei passou a vigorar a partir de hoje. Mas em algumas cidades, a imprudência provocou acidentes e até mortes. Crimes de trânsito que passaram a ser punidos com mais rigor. Alta velocidade e omissão de socorro. É a primeira morte no trânsito do Rio depois do novo código. Você me deixou, Mali! A ciclista foi atropelada e o motorista fugiu. Avanço de sinal, carros e motos em cima da calçada. Bares lotados e excesso de consumo de bebidas durante a madrugada. A certeza da impunidade leva o motorista para o volante. Ele faz as contas de quantas cervejas tomou. Que eu consiga me lembrar umas 7, 8, pelo menos. Não é o caso de ter medo ou não, só acho que eu não vou mudar a minha vida por causa de um código de trânsito que, sinceramente, eu não acredito que vai funcionar. De manhã, em Santa Catarina, a embriaguez provocou a morte do motorista desse carro. O motorista do outro veículo, que estava bêbado, vai para a cadeia. Mais um acidente com morte no Rio Grande do Sul. A ambulância bateu de frente com um caminhão. Uma mulher morreu e 3 pessoas ficaram feridas. Os pneus da ambulância estavam carecas. No Rio Grande do Sul, prefeituras e estado ainda não chegaram a um acordo sobre como fiscalizar os motoristas. No Rio de Janeiro, um flagrante da falta de policiais para tanta irregularidade. O acidente aconteceu por falta de sinalização. Enquanto era feita a ocorrência de uma outra batida, ninguém orientava o trânsito. No interior de São Paulo, quem deveria orientar esqueceu o acessório indispensável. O policial não usava cinto de segurança. Nesta blitz no Recife, o motorista foi apanhado com o seguro obrigatório vencido. Ele conversa, aproveita o descuido do guarda e foge. A polícia vai atrás, mas o motorista consegue escapar. O novo código pode ajudar a acabar com essa selvageria nas ruas, mas para isso precisa ser mais bem conhecido. Hoje ainda foi um dia de muita confusão e desinformação por parte de motoristas, pedestres e também das autoridades. O ciclista que acaba de ser atropelado é a principal vítima, mas aparentemente também o responsável pelo acidente no Rio. Atravessou a rua enquanto o sinal estava aberto para os carros e parece ter tomado uns goles a mais. O novo código diz que ciclistas imprudentes também devem ser punidos e multados. Mas como fazer isso? Você sabe já o que aconteceria com ele se ele estiver errado? Se ele estiver errado? Não sei te informar ainda. Motorista do veículo, eles estão querendo, eles punem tudo. Agora, o ciclista, vamos ver, né? Dúvidas que podem ser evitadas com mais educação para o trânsito. Mas hoje os candidatos a instrutores de autoescola deram um mau exemplo. Colaram na prova teórica. O rapaz de camisa amarela disfarça, enquanto mostra a resposta para o colega do lado. Segundo dia de código e já tem novidade. Um pacote que exige novos equipamentos para os carros e faz jogo duro com os candidatos a motorista foi anunciado hoje em Brasília. Mais de 1.000 quilômetros pedalando, do Rio de Janeiro até o Palácio do Planalto. Tanto esforço para deixar claro o apoio ao novo Código de Trânsito. Para o presidente Fernando Henrique, foi excelente. Nós temos que aplicar o código. Mais adiante veremos se há alguma outra coisa que não deu certo. Mas aí o Congresso tem tempo para rever, se for o caso. Agora não tem que rever nada, tem que cumprir. Mas nessa reunião, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, decidiu dar um prazo para o motorista se adaptar a algumas das novas exigências do Código. Só a partir de 1º de janeiro do ano que vem passam a ser obrigatórios o encosto de cabeça em todos os bancos e o cinto de 3 pontos, inclusive nos bancos traseiros. Para a troca de placas, o prazo é ainda mais longo. Até 31 de julho de 99, essas placas amarelas deverão ser substituídas pelas cinzas. Em compensação, o controle com a carteira de habilitação passa a ser bem mais rígido. E a partir de agora, os exames médicos vão ser bem mais rigorosos. E para quem tem até 65 anos de idade, a carteira terá que ser renovada de 5 em 5 anos.
para quem tem mais de 65, de 3 em 3 anos. E o CONTRAN aproveitou ainda a reunião de hoje para acabar com as dúvidas. O sistema de pontuação, a contagem de pontos das multas, já está mesmo valendo. E o motorista, que no período de 1 ano chegar aos 20 pontos, perde a carteira. As multas valem de 3 a 7 pontos. O CONTRAN só não tem ainda as regras para definir por quanto tempo o motorista vai ficar proibido de dirigir. Pode ser de 1 mês até 1 ano. O código entrou em vigor na data de ontem, entrou para valer, não existirá na sua execução o jeitinho brasileiro e não teremos condescendência com quem quer que seja na implantação desse código. Em instantes, as novas leis de trânsito na cidade onde o povo anda a cavalo. Detrans não estão preparados para aplicar o novo código. O que a Volkswagen produz de melhor em todo o mundo, ela coloca no Polo Classic. Polo Classic, de um polo ao outro, o mesmo sucesso. Doação de órgãos. O que essa nova lei muda de verdade? O que muda é que vai facilitar a vida de quem quer doar. Antes, se você quisesse ser doador, teria que registrar a sua vontade e avisar a toda a sua família. Esta complicação acabou. Se você quiser ajudar a salvar a vida de alguém, não tem trabalho. A maioria da população brasileira é contra ou a favor da doação de órgãos. As pesquisas mostram que 70% da população brasileira é a favor da doação de órgãos. E quem não quiser doar, é obrigado? De jeito nenhum. A doação é um direito e uma opção. Se você não quiser ser doador, se declare não doador através de um documento e a sua vontade será respeitada. Doação de órgãos. Se você não quer, só precisa dizer não. Se você quer, não precisa fazer nada. O Código de Trânsito mexe com a rotina de um dos mais confusos e criticados serviços públicos, o dos Detrans. Para o Detran de São Paulo, com quase 5 milhões de veículos para fiscalizar, a adaptação é complicada. As filas vão crescendo. Esta é a das multas. São multas velhas que eu não sei nem... É um carro que eu já vendi faz tempo. O carro vendido e não transferido. Mais de R$3 mil em problemas para o antigo dono. E a partir de agora, outra preocupação. O medo que tem é se chegar a multa para bloquear minha carteira, né? Tem problema, né? Porque aí a multa vai no carro e o carro é seu. Exatamente. Mas a pontuação negativa não deve chegar tão cedo às fichas dos motoristas. As punições mais severas vão multiplicar os recursos contra as multas. Há prazos e mais prazos. Um recurso de 2 anos atrás só chegou hoje ao Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo. A primeira pontuação deverá ocorrer a partir de julho, na mais otimista das hipóteses. Até o fim do ano, dificilmente alguém chegará aos famosos 20 pontos. Providência imediata é o fechamento deste tipo de guichê. Cópia autenticada do documento do carro não vale mais. Prefiro andar com o xerox autenticado do que com o original, porque se eles me roubam o original, aí eu tenho que gastar um dinheirão para tirar outro novo. Mais rigoroso, o novo código deve triplicar o número de veículos apreendidos. É o cálculo do Detran de São Paulo. Só não se sabe ainda como arrumar espaço para eles. Os pátios já estão abarrotados. Só esse, o maior de todos, tem mais de 6 mil veículos. Na cidade inteira, são 9 mil. Sem vagas, a saída às vezes era apreender só os documentos. Há 42 mil nos arquivos. Mas a nova lei acabou com esse jeitinho. Será preciso recolher os carros. O motorista que se aproveitar do caminho aberto pela ambulância estará cometendo infração grave. Multa de R$ 115,20. Fechar o cruzamento é infração média. Multa de R$ 76,80.
Motoqueiro e carona sem capacetes e ainda em cima da calçada. 2 infrações gravíssimas. Carteira apreendida na hora. Total das multas, R$ 691. Agora, você imaginaria o novo Código de Trânsito funcionando numa cidade sem sinal, sem faixa de pedestre e onde o povo ainda anda a cavalo? O trânsito parou no tempo no município de Borá, a menor cidade de São Paulo. Seu Augusto Caldas tem 72 anos, dirige há mais de 20 e nunca usou cinto de segurança na vida. Coisa do passado. Hoje, pela primeira vez, o velho camponês saiu de casa usando o cinto. Não tem outra coisa não, é usar mesmo. Seu Augusto mora nesta cidade onde cavalos e carroças transitam diariamente pelas ruas. Em Borá, só 43 dos 768 moradores têm carro. A frota inteira da cidade cabe neste velho livro de registro. Não há carro zero em Borá e os usados quase não circulam. Nas 20 ruas não há semáforos, lombadas, nem faixa de pedestre. Cenas como esta são comuns neste lugar. Motorista e carroceiro parados no meio da rua, conversando tranquilamente. Agora, as irregularidades praticadas pelos motoristas e pelos pedestres da menor cidade do estado de São Paulo não vão ser mais toleradas. Mesmo com um único policial para fiscalizar, o delegado garante que aqui o Código Nacional de Trânsito também vai ser respeitado. A lei do trânsito é para todos, é em todo lugar, não importa o índice populacional de uma cidade. O povo da pequena Borá concorda em respeitar o novo código, mesmo convivendo com o trânsito do início do século. Se vale em toda parte, também tem que olhar aqui também é Brasil. Borá é pequenininho, mas é bonitinho e gostoso, né? Em instantes, dívida com a Previdência pode fazer a reforma agrária. A história do bebê que nasceu só para salvar outras crianças. Atenção! Se você encontrar esta placa, entre que o IPVA sai de graça. É a semana Fiat do IPVA grátis e IPI antigo. Você entra em qualquer concessionária Fiat participante e sai de carro zero, livre de IPVA, com o IPI antigo e as melhores condições do mercado. Procure as concessionárias Fiat identificadas com esta placa e aproveite. Mas vá logo, porque é só até domingo, dia 25. A justiça brasileira pode demorar mais tempo do que imaginava para pôr as mãos na maior fraudadora do INSS. A advogada Georgina de Freitas encaminhou um pedido de cirurgia para o dia 30 de janeiro ao Hospital San Juan de Dios, na capital da Costa Rica. Ela diz ter câncer de mama. Desde que foi presa em novembro do ano passado, Georgina luta para não voltar ao Brasil. Quem deve à Previdência e ao Banco do Brasil vai poder pagar a dívida com terra. E a terra vai ser vendida para pequenos agricultores. 10 anos atrás, o agricultor Adão Belinazzo desembarcou em Formosa, Goiás, trazendo do Rio Grande do Sul o sonho de conseguir um pedaço de terra para viver e trabalhar. Mas tudo que conseguiu para tocar sua pequena roça de mandioca foi o quintal de uma casa de periferia. Se tivesse financiamento para isso, você compraria? Compraria mesmo. A 100 quilômetros de distância, centenas de processos se acumulam no Banco do Brasil e no Ministério da Previdência. São propostas de empresários que devem ao governo e querem dar terra em pagamento. As áreas das fazendas oferecidas já somam 4 milhões de hectares. Em tese, pelo menos,
poderiam assentar 200 mil famílias como a do agricultor Adão Belinazzo. O governo não se interessa pela compra dessas terras, mas precisa delas para receber as dívidas e também para fazer os assentamentos. Por isso o INCRA vai trabalhar como uma espécie de imobiliária da reforma agrária. Assim que alguma das associações de sem terra se interessar pelas áreas disponíveis, o INCRA vai fazer a intermediação do negócio, vai financiar a compra da terra e depois vai pagar o Ministério da Previdência ou Banco do Brasil com TDAs, os títulos da dívida agrária. A ideia de fazer a reforma agrária sem desapropriação agrada os fazendeiros, mas desanima a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Segundo a CONTAG, juros e carência dos financiamentos são incompatíveis com a reforma agrária. Mas o maior problema ainda é político. A desapropriação, ela tem uma característica de punir o latifúndio improdutivo nesse país. A compra é exatamente o oposto. Ela beneficia esse latifúndio que tem essa terra improdutiva e nenhum benefício traz para a sociedade brasileira. A Previdência Social só vai aceitar esta compensação, ou seja, receber em terras, se tivermos alguém que queira essas terras. Essas são boas terras, não tenha dúvida. O fim de semana começa com calor em quase todo o Brasil. O ar quente que cobre o sudeste e parte do centro-oeste garante um sábado de sol em toda essa faixa. À tarde, o calor provoca pancadas de chuva também no extremo norte e nesta parte do nordeste. Da Bahia ao Amazonas, o dia continua chuvoso. E no extremo sul, o sábado começa com sol, mas termina nublado por causa da chegada de mais uma frente fria. Mínimas de 22 graus em Florianópolis e máximas de 32 em Natal e 39 no Rio de Janeiro. Opção pela vida. Uma italiana decide levar a gravidez até o fim, mesmo sabendo que o bebê não tinha chances de viver. Ela decidiu usar os órgãos do filho para salvar a vida de outras crianças. A batida do coração marca o ritmo da vida. Mas para este bebê, conta os momentos que faltam até a morte. É um menino italiano. Chama-se Gabriele, mas nunca vai saber quem somos nós. Nasceu com todos os órgãos, menos o cérebro. Um caso de anencefalia. Crianças que nascem sem cérebro não têm chances de sobreviver. Mas o bebê italiano está sendo mantido vivo para servir de banco de órgãos para transplantes. Sandra, a mãe, fala de costas com o repórter da TV italiana. Durante a gravidez, ela sabia que o bebê não tinha cérebro, mas decidiu dar à luz, assim mesmo, para que os órgãos de Gabriele possam salvar outras crianças. Porque, innanzitutto, credo nella vita. Tenho 26 anos e acredito na vida, diz ela. Mas os médicos estão diante de um problema. Todos os exames mostram que Gabriele é mesmo uma vítima da anencefalia e não deveria viver por muito mais tempo. Normalmente, um bebê sem cérebro morreria em 6 dias. A lei italiana diz que ele teria de viver 7 para poder doar órgãos. Gabriele já vive há 9 dias, graças à incubadeira com respirador artificial. Está vivo à espera de receptores para os órgãos dele. Mas, até agora, ninguém apareceu. Segundo os médicos, o menino Gabriele poderá doar o fígado para crianças de até 6 anos, o coração e os rins para crianças de até 4 anos. Daqui a pouco, o povo acha que Clinton mente sobre assédio sexual, mas ainda gosta dele. Nenhum estado brasileiro escapa da dengue. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo para investigar os negócios com ações da Telebrás ontem na Bolsa de São Paulo. A Bolsa estava em queda quando o ministro das Comunicações, Sérgio Mota, anunciou em Brasília um lucro acima do esperado no balanço do ano passado da Telebrás. Imediatamente, as ações subiram. Em comunicado divulgado hoje, a CVM classifica como atípica a cotação das ações e diz que, segundo as normas, uma informação dessa importância deveria primeiro ser levada à Comissão de Valores, o que foi ignorado pelo ministro. O ministro Sérgio Mota não quis falar hoje. O mosquito da dengue ataca em todos os estados brasileiros. Moradores e prefeituras estão se mobilizando para acabar com os focos. No ano passado, segundo a Fundação Nacional de Saúde, 230 mil pessoas foram contaminadas. A época de chuva piora a situação no Pará. 31 pessoas estão com dengue hemorrágica, o tipo mais grave da doença.
Nós temos uma situação epidemiológica praticamente sem controle. Não se vê os resultados dos serviços de borrifação. Só um caso foi registrado até agora em Bauru, mas os moradores estão sendo notificados. Quem insistir em deixar água parada vai ser multado em R$ 450. Em Belo Horizonte, os moradores são os maiores aliados no combate à dengue. Fazem passeatas, teatro e vão até os postos denunciar situações de risco. Tem um lote vago enorme e tem tudo quanto é tipo de entulho que tem lá. Lixo, garrafa. As denúncias são passadas aos agentes de saúde, que vão até a casa de quem não está colaborando no combate ao mosquito da dengue. Vasos de plantas, tá? Com água parada, tá? Igual tá aqui nesse caso, né? Porque esse período de chuva, né? Acumula muita água. Então deixar sempre tudo que pode acumular água bem tampado. 100 novos casos são confirmados por dia na Fundação de Saúde. Com febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas, Dona Célia descobriu hoje que está com a doença. Preocupada com a epidemia, Dona Vicentina limpou o terreno, retirou o lixo e esvaziou garrafas e pneus. Agora está indo de casa em casa, ajudando os vizinhos a acabar com os focos. Agora cuida do seu cantinho, né? Para ficar tudo bonitinho. A crise na Casa Branca. Os americanos já começam a acreditar que o presidente está mentindo. Uma pesquisa divulgada pela rede ABC diz que 67% dos entrevistados acham que Bill Clinton teve mesmo um caso com uma estagiária. Mas as pesquisas também mostram que a popularidade de Clinton não foi abalada. Devastated, concerned, upset. Arrasada, confusa. É assim que o advogado de Mônica Lewinsky descreve o estado da jovem. Ele acusa os promotores de pressionar Mônica e o FBI de interrogar a ex-estagiária da Casa Branca sem a presença de um advogado. Enquanto ela não aparece, ficam sem resposta as perguntas que todos os americanos repetem. Ela teve um caso com o presidente? Bill Clinton mandou que ela mentisse na justiça? Hoje, o presidente se reuniu com todo o gabinete e os ministros saíram em defesa dele. Let me say something. Nos Estados Unidos, não se fala em outra coisa. Os apresentadores dos principais telejornais estavam em Cuba para cobrir a visita do Papa. Voltaram correndo. Em programas especiais sobre a crise na Casa Branca, até um amigo de faculdade da ex-estagiária apareceu dizendo que ela pode estar mentindo. Já este rapaz fez estágio na Casa Branca logo depois de Mônica. Ele contou que as mulheres do grupo receberam a seguinte orientação: usar saias de comprimento adequado e não se esquecerem de usar calcinhas. Segundo ele, a recomendação partiu da primeira-dama. Hillary Clinton teria ficado muito chateada porque uma ex-estagiária chamou a atenção de quem não devia por não usar o que devia. Mônica Lewinsky está trancada no apartamento onde mora em Washington. O edifício é velho conhecido dos americanos e tem nome de escândalo: Watergate. Nesse edifício, há mais de 20 anos, começou a crise que derrubou o presidente Nixon. A alma careta da direita republicana não suporta essa coisa meio kennediana do Clinton, que disse que já fumou maconha, foi contra o Vietnã, é bonito e gosta de mulher. E, além de tudo, está fazendo um grande governo. Os republicanos também não perdoam a queda de Nixon e querem hoje se vingar num democrata. Diante desse Sexgate, sumiu tudo: o Papa em Cuba, o Iraque, até a crise da Ásia. É incrível que nessa hora delicada do mundo, a América só pense naquilo. Se Clinton cair por causa do... O mundo se desestabiliza. Até no Brasil vamos sentir a barra. Isso é que é potência. E se alguém no futuro perguntar: mas o que destruiu o mundo ocidental? Os historiadores responderão envergonhados: é um absurdo, mas não foi nem a bomba, nem a economia. Foi ele, ó. Veja a seguir o abandono de um dos monumentos mais importantes do país. O encontro histórico do líder João Paulo com o comandante Fidel. Um insulto à memória do Brasil.
No aniversário de 201 anos do nascimento da Imperatriz Leopoldina, uma historiadora descobre: impossível deixar flores no túmulo. A Capela Imperial foi invadida por água de esgoto. O grupo veio de longe para conhecer a Capela Imperial, debaixo do monumento do Ipiranga. A gente está passando vergonha com ela, mas tudo bem. Foi a historiadora Viviane Tessitore que descobriu o que impede a entrada dos visitantes. Ela estuda a vida da família real há mais de 20 anos e se dedica especialmente à primeira mulher de Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina. Mergulhar nessa parte da história do Brasil exige proteção para os pés. A água inundou toda a área da capela, onde estão os restos mortais do imperador e da imperatriz. É quase insuportável o mau cheiro aqui dentro. Essa água suja já está represada há 2 semanas, desde a última chuva. O esgoto que passa embaixo da capela transbordou e a inundação só não chegou aos túmulos porque eles ficam a 80 centímetros do chão. Viviane percebe com tristeza que as peças da decoração do altar sumiram. Sentimento de indignação por ver um local que deveria ser a homenagem do Brasil a 2 figuras que foram lideranças do movimento da nossa independência política, transformada em alguma coisa horrível como isso que nós estamos presenciando. O engenheiro do Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura, responsável pelo monumento, nem sabia da inundação. Só agora nós estamos tomando nosso conhecimento e providenciamos, dentro das nossas possibilidades, o reparo necessário. Como historiadora, Viviane espera que o descaso não mate a memória do Brasil. Como brasileira, ela torce para que o concerto seja feito antes da chegada de uma amiga que vem da Áustria, onde nasceu a imperatriz. E eu vou me sentir extremamente envergonhada como brasileira de ser obrigada a apresentar para ela uma imagem como essa. O Papa condena o embargo econômico a Cuba. João Paulo II considera que os embargos sempre castigam os mais pobres. Ontem à noite, o Papa teve um encontro reservado com o presidente Fidel Castro. O enviado da Rede Globo a Cuba, Ednei Silvestre, tem os detalhes. Liberdade. Esse foi o tema do único encontro a portas fechadas entre o Papa João Paulo II e Fidel Castro ontem à noite. O Papa pediu a libertação de presos políticos. Fidel disse que vai pensar. Hoje, a mensagem de João Paulo II para Cuba foi mudar. 200 mil pessoas foram à missa na cidade de Camagüey ouvir o Papa. Gente como Demétrio Santana, de 86 anos. Católico devoto, ele viveu 4 décadas de perseguição religiosa sem jamais perder a fé. Emocionado, diz que esse é o dia mais feliz da vida dele. Mas foi principalmente aos jovens que João Paulo II falou hoje. O Papa está de olho no futuro de Cuba. Menos cansado do que na missa de ontem, falando com firmeza, João Paulo II elogiou a fé dos jovens, mesmo quando a voz da igreja parecia sufocada. Para viver em autêntica liberdade. E lembrou que há uma crise econômica e moral em Cuba que leva ao alcoolismo, às drogas, ao abuso do sexo e à prostituição. O Papa convocou a juventude cubana a mudar a sociedade. Pela primeira vez, o Papa falou abertamente no embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba e pediu aos jovens que lutem contra as estruturas que sempre prejudicaram os mais necessitados. Para ajudá-los, les dejo também mensagem escrito. João Paulo II foi interrompido várias vezes por aplausos e gritos de viva o Papa. A cada manifestação do povo, ele parecia ganhar mais força. E chegou a brincar. São cubanos e parecem mexicanos. Vocês parecem mexicanos, disse, se referindo aos cânticos improvisados durante a homilia. Encontrado o aposentado de 79 anos que embarcou no Rio de Janeiro e desapareceu no aeroporto de Congonhas. Para a família, um alívio. Para o seu Sinésio, fim de uma semana de férias pelas ruas de São Paulo. Ao sair do Rio há uma semana, o destino do seu Sinésio não era bem esse, um distrito policial. A filha que o acompanhou até o aeroporto Santos Dumont explicou que o pai sofre do mal de Alzheimer e precisava de acompanhamento especial.
Mas ao desembarcar em São Paulo, ele desapareceu. Para a família foram dias de muita angústia, mas parece que seu Sinésio não se assustou com a solidão em São Paulo. Andando sem dinheiro pelas ruas, acabou fazendo amigos. Amigos que eu conheci. E me dei muito bem, porque graças a Deus foram tudo legal comigo. O comerciante aposentado foi encontrado ontem à noite neste bar a 20 quilômetros do aeroporto de Congonhas. O dono do bar conta que seu Sinésio entrou sorridente, mas não conversou com ninguém. Ficou quase 1 hora sentado nesta mesa, sozinho, assistindo ao jogo de bilhar. Foi quando a polícia passou por aqui com o retrato falado e identificou o velhinho. Seu Sinésio foi levado para a delegacia, ganhou camiseta de investigador e não gostou muito da foto dele no cartaz de desaparecido. Bom, está mais ou menos. Agora está tudo bem, graças a Deus, eu encontrei com uma alegria, né? Seu Sinésio também diz que está feliz com o reencontro, mas dá a entender que esses dias acabaram sendo uma grande aventura. Me vi livre. Livre e satisfeito. Não é verdade? Não é melhor? Herança genética ou pura coincidência? Os gêmeos e sua misteriosa semelhança estão no Globo Repórter de hoje. Irmãos chifópagos, os meninos que nasceram grudados e hoje se comunicam até por pensamento. As gêmeas que se conheceram adultas, como foi o reencontro? A mãe que se confunde, como distinguir filhas quadrigêmeas? As gêmeas misses, elas enganaram até os jurados. O uso da pílula influi na geração de gêmeos? O que dizem os médicos? E a cidade recordista? Lá, até quem não parece, é. São gêmeos mesmo, né? É. O Globo Repórter começa depois da novela Por Amor. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Eu gosto assim. Vamos nessa, Tijuca! Agora!